som irrompeu das profundezas. Um trovão que não vinha do céu, mas de um abismo insondável. Ecoava pelas rochas escarpadas de Pátmos, uma ilha solitária banhada pelo mar Egeu, onde o sol começava a se despedir, pintando o horizonte com tons de fogo e sangue. Era um som que anunciava o fim e o começo, uma melodia apocalíptica que faria tremer os pilares da própria existência. As ondas batiam contra os penhascos, um lamento constante, enquanto a voz profunda e enigmática parecia emergir da própria pedra, perfurando o silêncio daquele crepúsculo. Naquele cenário de beleza selvagem e isolamento forçado, um homem idoso, com a barba branca esvoaçando ao vento e os olhos marejados de uma vida de devoção, estava prostrado. Era João, o último dos apóstolos, exilado por sua fé, agora um prisioneiro da majestade divina. Não era uma prisão de grades e correntes, mas de visões e revelações. O peso do mundo parecia repousar sobre seus ombros, enquanto ele tentava decifrar os sussurros do vento e as imagens que se formavam na sua mente, mais vívidas que a própria realidade. Ele estava ali, em Pátmos, não por acaso, mas por desígnio, para receber a mais grandiosa e terrível das revelações. De repente, a voz que antes era um trovão distante, agora ressoava clara e poderosa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. João sentiu seu espírito ser arrebatado e, ao se voltar, viu uma figura de glória indescritível, com olhos como chama de fogo e pés semelhantes a bronze reluzente. Era Jesus, o Cristo ressuscitado, que lhe ordenou que escrevesse tudo o que via e ouvia. A mensagem era para as 7 igrejas da Ásia Menor, 7 comunidades de fé que representavam a totalidade da igreja em diferentes éfases e condições. Cartas de amor, advertência e promessa, um prelúdio para o drama cósmico que estava prestes a se desenrolar. Então, João foi transportado em espírito. A ilha rochosa desapareceu, substituída por um cenário de esplendor celestial. Diante dele, um trono de safira e esmeralda, emitindo relâmpagos e trovões, a própria essência da majestade divina. No trono, aquele que vivia para todo o sempre, rodeado por um arco-íris, símbolo de eterna aliança. 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro, prostravam-se em adoração, lançando suas coroas diante do trono. 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora, com faces de leão, boi, homem e águia, incessantemente proclamavam a santidade de Deus. A atmosfera era de reverência absoluta, um cântico incessante de louvor que preenchia os céus. No centro do trono, na mão direita daquele que estava sentado, João viu um livro, mas não era um livro comum. Era um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um anjo forte clamou com voz potente: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Um silêncio sepulcral caiu sobre o céu. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi encontrado para abrir o livro ou para o olhar. João chorou amargamente, pois a revelação do futuro, o propósito divino para a humanidade, permaneceria oculta. Mas um dos anciãos o consolou. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E no meio do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos, apareceu um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Era Jesus, o sacrifício perfeito, agora o vencedor. Ele se aproximou e tomou o livro da mão direita, daquele que estava assentado no trono. Os céus explodiram em adoração, um novo cântico ecoou. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Os
suspense era palpável. O Cordeiro Digno estava prestes a quebrar o primeiro selo. O que aqueles selos revelariam? Seria a história da humanidade, os juízos de Deus, o destino final? João esperava, com o coração batendo forte, pela revelação que mudaria para sempre a compreensão do tempo e da eternidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O som que irrompeu foi diferente de tudo o que João já havia experimentado. Não era um trovão, mas um estalo seco e ressonante que reverberou por todo o universo celestial, preenchendo o vazio com uma expectação mista de temor e reverência. O Cordeiro Digno, com uma quietude que contrastava com a iminência da revelação, quebrou o primeiro dos 7 selos. A voz de um dos 4 seres viventes, poderosa como um trovão, ecoou: "Vem!" E diante dos olhos de João, a cena celestial se transformou. Surgiu um cavalo branco, tão puro quanto a neve recém-caída, e seu cavaleiro, coroado com uma diadema, empunhava um arco. Ele não tinha flechas, mas sua intenção era clara: conquistar. Cavalos e cavaleiros, símbolos de poder e movimento, eram as ferramentas pelas quais os juízos de Deus se manifestariam na terra. Este primeiro cavaleiro, em sua brancura enganosa, simbolizava a conquista que não trazia paz, mas subjugação, abrindo caminho para os conflitos que se seguiriam. Sua chegada marcou o início de uma série de eventos que testariam a fé e a resistência da humanidade. Mal o cavalo branco desapareceu no horizonte da visão, o Cordeiro quebrou o segundo selo. Outro dos seres viventes clamou: "Vem!" Desta vez, um cavalo vermelho vivo irrompeu, e ao seu cavaleiro foi dada uma grande espada. Sua missão era tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros. A cor escarlate do cavalo falava de sangue derramado, de violência desenfreada e de paixões humanas descontroladas. Guerras e conflitos iriam incendiar o mundo, transformando nações em campos de batalha, e a coexistência pacífica se tornaria uma memória distante. O clamor por justiça dos mártires começava a ser respondido com a manifestação da ira divina sobre a impiedade. A tensão aumentava à medida que o terceiro selo era quebrado. Um terceiro ser vivente bradou: "Vem!" E um cavalo preto surgiu, seu cavaleiro carregando uma balança na mão. Uma voz, vinda do meio dos 4 seres viventes, proclamou: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho." A balança, símbolo de justiça, agora anunciava a escassez. O cavalo preto, cor da fome e da miséria, trazia consigo a privação. O alimento básico se tornaria um luxo inacessível para muitos. E embora o azeite e o vinho, bens de luxo, fossem preservados, a grande massa da população enfrentaria a dureza da fome, revelando uma desigualdade brutal que acompanharia o julgamento. O 4º selo foi então aberto, e a voz do 4º ser vivente ecoou: "Vem!" Desta vez, um cavalo amarelo esverdeado, da cor da doença e da morte, emergiu. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia em pé. A eles foi dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. A soma dos juízos anteriores culminava na morte em massa. Guerra, fome e doenças se uniam para ceifar vidas, e até mesmo a natureza parecia se voltar contra a humanidade, com animais selvagens se tornando instrumentos de aniquilação. O terror e o desespero se espalhavam como uma praga. Após a passagem dos 4 cavaleiros, o Cordeiro abriu o 5º selo. Sob o altar, João viu as almas daqueles que haviam sido degolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Elas clamavam em alta voz: "Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. A cada um deles foi dada uma vestidura branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos como eles. A justiça divina, embora demorada, não seria negada. Finalmente, o Cordeiro abriu o sexto selo. Um grande terremoto abalou o universo. O sol, antes brilhante, escureceu como um saco de crina e a lua inteira tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes que caem de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram movidas dos seus lugares. O próprio cosmos parecia desmoronar, um espetáculo de terror que transcendia a compreensão humana. Diante de tamanha catástrofe, os reis da terra, os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos e todo escravo e todo livre esconderam-se nas cavernas e entre os penhascos das montanhas. Com vozes trêmulas e olhares cheios de pavor, clamavam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. A angústia era universal. Ninguém escaparia daquele dia terrível. A humanidade, em sua arrogância, finalmente se deparava com a indizível majestade do poder divino. Era o grande dia da ira de Deus que havia chegado e quem poderia subsistir diante dela? A pergunta pairava no ar, carregada de um silêncio aterrador. A resposta àquela pergunta angustiante não tardou a chegar, mas não na forma de alívio, e sim de uma nova e mais intensa fase de juízos. João viu então 7 anjos, cada um com uma trombeta dourada nas mãos, prontos para soar a próxima série de eventos que abalariam a terra. Um 8º anjo, com um incensário de ouro, aproximou-se do altar, e muito incenso lhe foi dado para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. A fumaça do incenso subiu à presença de Deus, misturada com as orações dos santos, um testemunho silencioso da paciência divina antes da explosão de sua ira. O anjo, então, encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Era o prelúdio sonoro e visual para o soar das trombetas, um aviso final. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e sobreveio saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. 1/3 parte da terra foi queimada, 1/3 parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. A devastação da natureza era um sinal claro da desordem que se instalava, o equilíbrio ecológico rompido por um juízo de proporções cósmicas. A beleza e a fertilidade do planeta eram corroídas, deixando para trás um rastro de cinzas e desolação. Quando o segundo anjo tocou sua trombeta, algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado no mar. 1/3 parte do mar se tornou em sangue. 1/3 parte das criaturas que viviam no mar morreu, e 1/3 parte dos navios foi destruída. Os oceanos, fontes de vida e rotas de comércio, transformaram-se em um vasto cemitério aquático. O sangue, cor da morte e do sacrifício, tingia as águas, um lembrete sombrio da vida perdida. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se amarga, e muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. A água, elemento essencial para a sobrevivência, tornou-se veneno, uma ironia cruel que acentuava o sofrimento da humanidade. A amargura literal se espelhava na amargura espiritual daqueles que experimentavam tais flagelos. Finalmente, o 4º anjo tocou sua trombeta,
e a terça parte do sol foi ferida, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não tivesse luz, e semelhantemente à noite. A escuridão parcial que se abateu sobre o mundo não era apenas física, mas uma metáfora da esperança diminuída, da luz da verdade ofuscada pela sombra do juízo divino. Um anjo voou pelo meio do céu, proclamando com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. A advertência era solene, um prenúncio de que o pior ainda estava por vir. A 5ª trombeta soou, e João viu uma estrela que havia caído do céu à terra. A esta estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Não lhes foi permitido matar os homens, mas atormentá-los por 5 meses. Seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens procurariam a morte e não a achariam, e desejariam morrer, e a morte fugiria deles. Não eram gafanhotos comuns, mas criaturas demoníacas, instrumentos de um sofrimento psíquico e físico que levaria o desespero humano ao seu limite. A 6ª trombeta ecoou, e João ouviu uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram então soltos, preparados para aquela hora, dia, mês e ano, para matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 200 milhões. João viu os cavalos e os seus cavaleiros. Tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Apesar de toda a devastação, os restantes da humanidade, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, continuando a adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. A obstinação humana era tão profunda quanto os juízos divinos. Em meio a este cenário de juízos e desolação, uma nova e enigmática visão se apresentou a João. Uma grande maravilha apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava com dores de parto. E outra maravilha apareceu no céu. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o filho dela assim que nascesse. A mulher deu à luz um filho, um menino, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mas o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher, então, fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentada por 1260 dias. A perseguição do dragão à mulher era implacável, uma batalha espiritual que se desenrolava nos reinos celestiais e se refletia na terra. Quem era esta mulher e qual o destino de seu filho? O mistério pairava, prometendo novas revelações sobre a eterna contenda entre as forças do bem e do mal. O mistério da mulher e seu filho, embora profundo, logo cedeu lugar a uma nova e aterrorizante manifestação do mal, um poder que ascenderia das profundezas para enganar e dominar a humanidade. João, ainda em Patmos, viu então surgir do mar uma besta.
uma criatura de pavor indescritível, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Ela era semelhante a um leopardo, seus pés como os de urso e sua boca como a de leão. O dragão, o antigo inimigo de Deus e da humanidade, entregou-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia ter sido ferida mortalmente, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam na terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A ascensão desta besta do mar representava o apogeu do poder político e militar, um império global que exigiria adoração e fidelidade absoluta, blasfemando contra o próprio Criador. Não demorou para que uma segunda besta surgisse, desta vez da terra. Esta tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Realizava grandes sinais, fazendo até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Enganava os que habitavam na terra por causa dos sinais que lhe fora permitido fazer em presença da besta, dizendo aos que habitavam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivera. E foi-lhe conceder fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Esta besta que subiu da terra, o falso profeta, era a personificação do engano religioso, um lobo em pele de cordeiro, que usava prodígios e milagres falsos para seduzir a humanidade e direcioná-la à adoração da primeira besta. A imposição final desta tirania era a marca da besta. O falso profeta fazia com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posta uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Ninguém podia comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O número, João revelou, era o número de um homem, 666. Esta marca não era apenas um símbolo de lealdade, mas um sistema de controle econômico e social absoluto, uma barreira intransponível para aqueles que se recusassem a submeter-se ao regime da besta. A escolha era clara e cruel: adesão ou extermínio. Neste cenário de opressão e perseguição, a fé dos santos era severamente testada. Aqueles que se recusavam a adorar a besta ou a receber sua marca enfrentavam a morte. O conflito entre o bem e o mal atingia seu clímax, com a fidelidade a Deus custando a própria vida. A perseguição aos santos era implacável, um testemunho da crueldade do regime da besta e da inabalável convicção daqueles que permaneciam fiéis. Contudo, nem tudo estava perdido. Em meio a este caos, João viu o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos em suas testas. Estes eram os 144.000 selados, resgatados da terra, que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Seguiam o Cordeiro para onde quer que fosse, as primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não se achou engano. Eram irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles representavam a proteção divina em meio ao caos
Um remanescente fiel que seria preservado e testemunharia a verdade em um mundo imerso no engano. A verdadeira natureza do engano era exposta, e a lealdade de cada indivíduo seria testada até o limite, revelando quem realmente pertencia a Deus e quem havia sucumbido ao poder das trevas. A batalha pela alma da humanidade estava em pleno curso, e as apostas nunca foram tão altas. A lealdade da humanidade fora testada, e muitos haviam falhado, sucumbindo à besta e à sua marca. Mas a paciência divina, embora longa, não era infinita. João, em sua visão em Patmos, testemunhou então a manifestação da ira de Deus, uma série de juízos finais e devastadores, derramados sem mistura sobre a terra e sobre aqueles que haviam rejeitado a verdade. 7 anjos surgiram, cada um com uma taça de ouro cheia da ira de Deus, prontos para derramar seu conteúdo sobre o mundo. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e chagas malignas e dolorosas surgiram sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. A dor era excruciante, um tormento físico que assombrava aqueles que haviam escolhido o caminho da rebelião. Seus corpos, antes protegidos pela suposta invencibilidade da besta, agora eram campo de batalha para a justiça divina. Em seguida, o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue, como de um morto. Toda criatura vivente que estava no mar morreu. O fedor da morte se espalhou, e os oceanos, antes fontes de vida e sustento, tornaram-se um cemitério pútrido. Os navios, antes navegando sobre águas azuis, agora flutuavam sobre um mar vermelho e denso, testemunhas silenciosas de uma catástrofe sem precedentes. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e também se tornaram em sangue. Não havia mais água potável. A sede se tornou uma tortura insuportável para os habitantes da terra. Aqueles que antes haviam derramado o sangue dos santos, agora eram forçados a beber sangue. Um juízo justo e irônico para suas ações passadas. O desespero se aprofundava à medida que a vida se esvaía. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. O calor tornou-se insuportável, escaldante, e os homens foram queimados com grande calor. Em vez de se arrependerem de suas obras, blasfemaram o nome de Deus, que tinha poder sobre estas pragas. A cegueira espiritual era tão profunda quanto a dor física. Então, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino tornou-se em trevas. Os homens mordiam suas línguas de dor e blasfemavam o Deus do céu por causa de suas dores e de suas chagas, e não se arrependeram de suas obras. A escuridão era palpável, um símbolo da ausência de luz e esperança que eles mesmos haviam escolhido. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Desta boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que eram espíritos de demônios, operadores de prodígios, os quais iam ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, em um lugar chamado em hebraico Armagedon. Os exércitos se reuniam, o palco estava montado para o confronto final. Finalmente, o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e uma grande voz saiu do templo do céu, do trono, dizendo: "Está feito." E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tão grande foi o terremoto. E a grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam.
E do céu caiu sobre os homens uma grande saraivada, pedras pesadas como talentos, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Em meio a este cataclismo, a grande Babilônia, a cidade apóstata, símbolo de toda a opulência e corrupção que se opunha a Deus, foi julgada. João a viu como uma mulher ricamente adornada, embriagada com o sangue dos santos. Mas sua glória era efêmera. Em uma única hora, seu juízo veio. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em deleites, lamentaram e choraram por ela, vendo a fumaça do seu incêndio. Os mercadores da terra, que se enriqueceram com a abundância de suas delícias, também choraram e prantearam, pois ninguém mais comprava suas mercadorias. O luxo e o poder da Babilônia foram varridos em um instante, revelando a fragilidade de tudo o que é construído sobre a injustiça e a rebelião contra Deus. A vingança divina era completa. A justiça de Deus manifesta contra a maldade que havia corrompido a terra. A pergunta que pairava no ar, para João e para todos que testemunhavam, era: qual seria o desfecho final dessa grande batalha, agora que a ira de Deus havia sido derramada? A pergunta sobre o desfecho pairava no ar, mas a resposta não tardaria. João, em sua visão em Patmos, testemunhou então o retorno triunfal, o clímax da história cósmica. O céu se abriu e um cavalo branco surgiu, cavalgado por aquele que é chamado fiel e verdadeiro, e em justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E no seu vestido e na sua coxa tinha escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A batalha final foi travada. A besta e os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava assentado no cavalo e contra o seu exército, foram derrotados. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganara os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava assentado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A vingança divina era completa. A justiça de Deus manifesta contra a maldade que havia corrompido a terra. Após a derrota das forças do mal, João viu um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, teve início o milênio, um período de 1000 anos de paz e justiça na terra. João viu tronos e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Viu as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta foi a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A terra, purificada e restaurada, experimentou um tempo de governo justo e perfeito, um prelúdio da eternidade. No entanto, ao fim dos 1000 anos, Satanás seria solto
visão por um breve tempo. Sairia para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as congregar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Foi a última tentação, a derradeira rebelião da humanidade, instigada pelo inimigo. Mas a vitória de Deus era incontestável. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Em seguida, João viu um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O juízo do grande trono branco revelou a justiça perfeita de Deus, onde cada ação, cada pensamento era pesado e avaliado. Mas a visão de João não terminou em juízo. Ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de Deus, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A nova Jerusalém, a habitação de Deus com os homens, era um lugar de glória indescritível. Suas muralhas eram de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados de toda a pedra preciosa. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Não viu nela templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandecessem, porque a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era a sua lâmpada. Ali, os remidos viveriam em perfeita comunhão com seu Criador. A redenção final estava consumada. Não haveria mais dor, nem morte, nem pranto, nem clamor. Todas as aflições do passado seriam esquecidas na presença daquele que faz novas todas as coisas. A visão de João em Patmos, tão cheia de símbolos e mistérios, culminava nesta promessa eterna, uma mensagem de esperança e de um futuro glorioso para todos aqueles que permanecessem fiéis. Que esta jornada através do Apocalipse inspire a fé, a vigilância e a preparação espiritual, lembrando a todos que o convite à salvação está sempre aberto.